do Senhor na glória em pauta. A palavra do Senhor na glória em missão. A alma precisa estar sempre limpa. O espírito aí vem para o corpo. Por quê? Porque a vida é assim. Ela é ensinada por Cristo assim. E ela deve ser mantida assim por Cristo, o Senhor da glória. É uma realidade nesta palavra. Quero louvar a minha esposa aqui, para contar para nós louvar a Deus. Daqui a pouco queremos orar e também já meditar nesta tua palavra, a palavra de Deus que nos orienta cada momento a mais. A tua palavra do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a Madre Igreja da Santa Paz do Senhor Jesus. Igreja Vamos local 33, que sou Pedro do Senhor. Glória a Deus. Conhece? Venha de número 33. Então vamos pular juntos para a glória de Deus. Aleluia. Com tua mão segura minha vida, pois teu comprado sou Salvador, que não me atrevo a nenhum só passo, grande desamparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unida-te, Jesus. Ó, traz-me a mão, que nunca me decidi, de Senhor, a minha vida é luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo amém seguir, mesmo das sombras saem mais escuras, eu ouso vendo, nada temerei. Eis-me chegar à beira desse rio, que por mim quis atravessar. Com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares a esse seu momento, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, tu leva-me contigo para teu gozo e teu eterno amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Sempre precisamos estar pedindo a Ele para segurar sempre em nossas mãos, porque é o único que não deixa os seus filhos cair. E muitas vezes, se nós segurando a mão dele, é perigoso nós deslizar. Mas se ele segurando nas nossas mãos, ele tem todo o poder para nos sustentar. Aleluia. Nessa manhã já vamos orar pelas nossas vidas, pela igreja de Cristo, pelos servos do Senhor. Igreja, nunca esqueça de orar pelos pastores, os dirigentes da igreja, orar por todas as vidas. Orar por todos os doentes, orar por aqueles que são acamados em cima do leito de dor, aqueles que são, olha, são tantas vidas necessitadas, jovens, crianças, são anciãos, e a nós não temos nem noção de quantos estão em cima do leito de dor, numa UTI, numa CTI, aqueles que estão na rua julgados, aqueles que perderam tudo nas enchentes, porque São Paulo não pode chover. A gente vê tanta desordem acontecendo na terra. E os pobres sendo jogados, sendo, alimentados. Esses dias eu nem
O Senhor vai orar comigo pela inscrição. E vamos orar, igreja, por todos os dirigentes, todos que fazem a obra do Senhor, seja presbítero, pastores, seja ele qual for, porque a obra do Senhor, ela é espinhosa muitas vezes. E muitas vezes o servo de Deus passa por situações difíceis, a família do servo do Senhor passa por situações difíceis, somente Deus sabe. E muitas vezes a gente não vê. Muitas vezes cobram, né? Mas ninguém liga, pergunta: vocês estão bem? Como que está a sua família? Igreja, nós temos que ser servos de Deus. Não só apontar os seus erros, que todos erram, mas olhar para aqueles que realmente, somente o Senhor sabe. E a igreja do Senhor passa por situações difíceis na terra. E se nós não se juntar com união, como que vai ser? Então vamos orar pelos servos e servas de Deus, orar pela família Miranda, orar por todos os servos, todo o clero eclesiástico, mas somente a igreja dos amor por todos, que necessita do socorro, da misericórdia de Deus. A gente tem que olhar por um todo, orar por todas as nações, pelos pastores, pela igreja. Aleluia. Então, amém, Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Olha lá, deixa umas palmas também. Vamos orar, né? Nessa oração, eu vou apresentar também um filho do nosso irmão Miguel, né? Está internado, né? E todos aqueles que estão, né, internados, né? Também pela nossa nação, né? Por todos nós, em nome de Jesus, pelos casais, né? Por todos, né? Oração, né, de um justo para os seus efeitos. Vamos orar ao Pai Nosso e a nossa oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Nasce na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos a nossa dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos reduz a tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glorioso Deus e eterno Pai, meu Deus, nós te pedimos, Pai, nessa hora, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor Deus e Pai, visitar, meu Pai, todos aqueles que estão enfermos no hospital, aqueles que estão no leito de dor, visita, meu Pai, o culto do nosso Pai, ó Pai, nosso irmão Miguel, meu Pai, que está internado. Envia teus anjos, meu Pai, se prova, meu Pai. Tenha misericórdia, Santa Glória. Repreende todo o mal, toda a enfermidade, meu Pai, no pico do céu, meu Pai. E que todos que estão internados, ali no mesmo hospital que eles estão internados, meu Pai. Abençoa todos, meu Pai, aqueles que estão, meu Pai. Roda meu UTI, meu Pai. Aqueles que, meu Pai, que se enganaram da medicina. A medicina pode ter se enganado, mas o Senhor Jesus Cristo é o jogador. O Senhor Jesus é o médico dos médicos. Aquele que é uma causa da justiça na mão do advogado da terra. Tirou depois da mão do advogado, dos advogados, dos outros filhos. Entra, meu Pai, com a causa. Abençoa também, Pai, esse estagiário, Pai. Nosso irmão, meu Pai, o pastor Miguel, sua esposa, meu Pai. E todos os seus familiares, seus filhos, meu Pai. Abençoa, Deus, também, Senhor da glória. Todos os vizinhos, aonde ele mora, Senhor da glória. Meu Pai, abençoa, meu Pai. Nós não fica mais. Abençoa também a nossa diretoria, meu Pai. Mundial, nossa presidente mundial. Nossa irmã Miranda, meu Pai. Multiplica, meu Pai, as energias do processo e vida do processo. Abençoa também a vice-presidente, Pai, nossa irmã Débora, meu Pai. Todos os seus familiares, Senhor da glória. Abençoa todos os pastores, todos os membros da diretoria, meu Pai. Nossa, meu Pai. Também as irmãs, meu Pai, que faz parte da diretoria, meu Pai. Abençoa todos, meu Pai. Já dá essa gloria para ele, meu Deus. Administrar a tua palavra, Pai, tua obra, meu Pai. Mostra, meu Pai. Pai, dizer, Pai, abençoa todos, Pai. A grande responsabilidade que está na mão, meu Pai, da diretoria, meu Pai. Abençoa também o nosso pastor, Pai, do MP, meu Pai, que está viajando, meu Pai. Abençoa teu servo, meu Pai. Dá graça na força dele, meu Pai. Confirma a tua bênção com cada nossa manhã, meu Pai. Envia um povo nessa manhã, meu Pai. Envia, meu Pai, as almas. Envia, meu Deus, os padrões, meu Pai. Envia um outro ministério, Senhor agora. Abençoa todos essa manhã, meu Pai. Nós abençoa, meu Pai. Eu, meu Pai, as irmãs que faz parte, meu Pai. Ó Pai, nossa, meu
abençoa essa harmonia. Meu Pai, abençoa também todas as financeiras da tua obra, meu Pai. Abençoa, meu Pai, ó Senhor, meu Pai, dá essa sabedoria para meu Pai, ó Pai, ministrar, Pai, fazer a tua obra, Senhor, para cuidar, ó Pai, da tua obra, Senhor, agora. A grande responsabilidade das financeiras tem nas suas mãos, Senhor, agora. E a graça da força para elas, meu Pai. Abençoa, Pai, Pai, da força para elas estar suportar também a luta do dia a dia, Pai, neste mundo teremos aflição, mas tenha bom ânimo. Assim que Deus nos suportou, nós temos suportado, Pai. Visita também a minha família, meu Pai. Visita minhas irmãs, Senhor. Visita os filhos, meu Pai. Ó, meu Deus, meu Pai. Visita, meu Deus, meu Pai. Ó, Senhor, meu Pai. Ali, Pai. Ó, Gabriel, a Júlia, Bonita, meu Pai. Salva ele, meu Pai. Tem misericórdia, dá libertação. Visita com meus irmãos, meu Pai. Dá libertação daquele jovem, meu Pai. Reprime aquela obra, Pai. Espírito de glória daquele jovem, meu Pai. Ó, meu Senhor, meu Pai. Abençoa toda a nossa família. Que nós possamos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, meu Pai. Ó, Senhor, meu Pai. Abençoa, meu Pai. Abençoa todo, meu Pai. Nosso Pai, nosso irmão Miguel, meu Pai. Todo, Pai. Ó, Pai, o grupo, meu Pai, de evangelista, meu Pai. Está se preparando para sair para visitar. Ó, Pai, os que trabalham no meio de emprego. Aqueles que visitar, aqueles que aceitaram Jesus Cristo. Meu Pai, me leva mais na igreja, meu Pai. Visita, Pai, da graça. Bom, abençoa você vai igreja, a sua família. Todos os pais da São Miguel. É o segundo, Pai, regente do grupo de evangelismo, meu Pai. Obriga a tua bênção, meu glória. Abençoa também, Pai, nosso irmão Carlos, Pai, sua família. Visita seus filhos, Pai. Você, Pai, abençoa também, nosso irmão Pai. Nosso irmão, meu Pai. Deus, misericórdia, finalmente, Senhor da glória. Todas as obreiras aqui da obra, Pai. Também, Pai. Deus, aquele cara, São Mateus. Venha, Pai, abençoa Jesus Cristo. Toma e dá comigo a tua bênção, meu vitória. Da graça da vitória, da todos nessa manhã, ó Pai. Nossa, fala conosco, meu Pai. Ó Pai, vamos aqui para aprender o Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa o teu servo, nosso irmão Pastor Manuel, Senhor da glória. Comigo a bênção da saúde, para ele multiplica suas energias, seu bem de vida. Em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Agradeço a comunidade, irmão. Vamos ver o jovem Deus do Paulo, bem alegre. Graças a Deus, pode sentar, meus amados irmãos em Cristo. Já estivemos orando pela família de pessoas, né? Tem muitas pessoas enlutadas, como nós sabemos, no Brasil e outros lugares também. E sempre o nosso dever não é mais do que a obrigação. O nosso dever, mais do que a obrigação, orar. Orar uns pelos outros, como nos manda a palavra do Senhor. E também temos aquela reticência de disciplina, não é? Culto, como nós estamos em culto de ensinamento. Quem sabe o significado de um culto litúrgico? Quem sabe o que significa a palavra liturgia? Ninguém. É bom que aprendamos, porque essa palavra liturgia ela é derivada da palavra de organização. Organização. Deus, Ele organizou. Quando Ele fez o mundo, Ele organizou. Cada planta no seu lugar e as suas estações no tempo certo. Isso em
entendido na Bíblia como exemplo, como organização. Deus organizou em tudo. Nós também devemos ser organizados, não é isso? Organizados, até eu estive comentando que não é aconselhável colocar nada dentro das nossas Bíblias, nada. Que é um livro sagrado e está na sua posição reservada, a palavra. Então, para os objetos, é necessário que é aconselhável, não é? Que acho que nós usamos uma bolsa, coisa parecida, assim, para ser organizado também na convivência com a palavra, conservação com a palavra de Deus. E o povo de Deus é conservado também, ou não? Ninguém gosta de vestir uma roupa com a frente para trás, por causa do sapato ou do chinelo, pé direito ou esquerdo. E tantas coisas referentes à nossa vida secular que tudo tem a parte ética, a organização. Também a palavra de Deus é, em primeiro lugar, organizada. Ele nos deu exemplo. Nós mostramos nas nossas casas as coisas organizadas, não é isso? Não é? Quando você se lembra de um objeto, automaticamente lembra. Quando eu me lembro, chego em casa, eu tiro o documento para não ficar naquela roupa, porque eu posso trocar de roupa e o documento fica lá. Então eu ia ter um lugar exato para colocar o documento. Quando eu me lembro do documento, eu me lembro do quê? Do lugar. Está compreendendo? Quando eu me lembro de usar uma roupa, camisa, essas coisas assim, então eu já me lembro da roupa e também do lugar. Quando eu me lembro que eu ia pegar uma xícara, um copo, um prato, também eu me lembro do objeto e lembro do lugar. E ele está. Às vezes isso não é perfeito, assim, porque nós esquecemos muitas vezes. Mas é importante a gente estar sempre mais visualizando as duas coisas, o objeto e o lugar. Isso chama o quê? Exatamente. Isso é assim também porque Deus ensinou assim, não é? Aonde Ele colocou o rio para que corra as águas, o rio vai correndo. Mas o rio não corre para cima, ele corre no local que Deus determinou, sempre no lugar desnível, porque Ele organizou tudo. A palavra de Deus também é assim, para nós ter uma boa informação sobre ela. Por exemplo, já tivemos um comentário, você não sabe, nós não sabemos a Bíblia toda, que ela é infinita, não tem fim. Mas o exemplo, cuidado. Cuidado com o perdão. Exemplo. Por exemplo, quem não perdoa, a vida é desorganizada. Estão compreendendo? Por que a vida é desorganizada? Porque a pessoa que não perdoa, ela está sempre vencida por Satanás. Compreendeu? Compreenderam o que é importante aprender a palavra? A mágoa do coração. A vida é desorganizada. Não confunde mágoa com tristeza. Às vezes a gente fica triste com algo que sucede, não fica magoado, mas fica triste. Isso é bíblico. Então faz parte da humanidade. Agora,
permanece. Ou então, eu vou perdoar por metade. Eu para lá, para um lado e o outro para o outro. Então é o perdão falso. Porque as coisas de Deus, tudo é organizado. E as pessoas, nós somos informados sobre pecados e santidade, não somos? Ou não? Por que somos? Porque o Espírito de Deus veio trazer para nós uma vida organizada, apesar de ser cheio de paz, porque a carne ela é desorganizada. Quem sabe? Não. A carne nunca se organiza. Ela sempre está ao contrário que o Espírito Santo atua. Mas é através do Espírito Santo que a carne é amortecida. Por isso que nós temos que ser bem informados nessa palavra, não é assim? Estão aprendendo ou não? Porque quando Deus veio buscar a sua igreja, primeiramente, bem mais de 2000 anos depois da morte de Cristo, a ressurreição e a glorificação, ele luta de noite para organizar o povo, ou não? O que é que ele nos traz organizado, Senhor? É o fruto do Espírito, que produz um bom caráter e também a oportunidade para que nossas falhas sejam corrigidas. É um preparo, é uma organização. Então, o Espírito de Deus veio organizar a igreja. O Espírito Santo veio organizar cada um de nós, segundo viver a palavra do Senhor. Por que isso? Porque Deus, ele não confunde com o que ele faz nem com o que ele fala. Ele está sempre mantendo a sua organização. Por isso que a gente chama de culto litúrgico. Culto, quando uma irmã está testemunhando, qual é o dever da igreja? Irmão? Todos prestaram atenção no testemunho que a pessoa está dando. Quando alguém está orando, qual é o dever? Todos juntos oramos, de pé, sentado, de acordo com a sua possibilidade, porque é uma organização do culto litúrgico. É uma realidade mista. Quando alguém está louvando, se alguém não sabe louvor, mas fica prestativo. Seja prestativo ao louvor. Porque aí nós estamos prestando a Deus um culto de consagração a Ele. Consagração por duas maneiras. Primeira da consagração é que saímos dos nossos lares e estamos aqui, apóstolos, prestando o nosso culto de corpo presente. Estamos identificados pela presença. Isso se chama consagrar. Consagrar é isto, é separar. Então nós estamos separados dos afazeres de casa, ou momentos de descanso, ou uma outra coisa qualquer, mas estamos aqui consagrados. Estamos isto, para fazer o quê? Para conservar a organização que o Senhor propôs. Então estamos consagrados. Consagrados, estamos consagrando a Deus. Consagrar é isso, é separar algo para outra coisa, separar uma coisa da outra. Eu creio que todos estão aprendendo. Eu já vi muitos crentes dizer assim: faz dias que eu não me consagra, porque ele não aprendeu, isso significa consagrar. Agora todos estão compreendendo, não estamos? Que talvez não sabiam. Consagrar significa separar. A igreja
separou do mundo para Cristo, para receber Cristo, recebeu. Então a igreja está consagrada porque separou do mundo e integrou-se em Cristo. Então a igreja tem uma vida, os que assim procedem, tem uma vida consagrada. Por quê? Porque saiu do mundo, separou do mundo e veio para Cristo, Senhor da glória, que representa o Espírito Santo no mundo futuro. E assim nós temos mais segurança, temos mais o que? Tranquilidade em saber quem somos, segundo a palavra de Deus. Por isso é bom, irmãos e irmãs, o culto de ensinar, porque o ensinamento está na ordem imperativa e de ensinar. E fazer a avaliação do que está ensinando é a sequência do ensinar. Às vezes a gente explica e depois faz a pergunta para observar se a igreja ouviu, entendeu o que está falando. Um exemplo. Por que devemos perdoar? É uma palavra que todos precisam saber e responder também. Por que devemos perdoar? Para que não sejamos vencidos por Satanás. Simplesmente assim. E também, primeiro, porque Jesus nos perdoou por bondade. Tudo isto precisamos conviver com o culto litúrgico, uma coisa por vez de interpretação, e também o culto que nos traz uma doutrina disciplinar. O que significa o crente disciplinado? Educado, manso, compreensivo, não ter paz com o leviano, ama mais o irmão que o outro. Está entendendo? Então o crente disciplinado, ele é sempre conservado naquela visão perseverante. E quando ele erra, o que acontece? Ele reconhece o erro e pede perdão, porque ele é disciplinado e tem entendimento para o certo e para as coisas certas e as coisas erradas. Uma realidade. Nós ouvimos a irmã Juliana, que sempre louvar a Deus, faz bem louvar ao Senhor. Bom é louvar a Deus e bendizer o seu santo nome. A irmã pode já se aproximar, iremos já ouvi-lo. Na igreja é assim, Deus usa todos, uns para ouvir, outros para louvar, não é isso? Uns para pregar, outros para sentir maravilha de Deus na vida. Então na igreja ninguém fica sem oportunidade. Quem sabe que é assim? A igreja, quando o irmão e a irmã estão sentados nos bancos, estão fazendo missão dentro da igreja. Então todos servem referente a Cristo na igreja, todos que querem a sua palavra são consolados. Consolados porque é o consolo que nos isenta do excesso de aflições e também o excesso de ansiedade. É uma realidade nessa palavra. Aí não está com Salve a igreja com a paz do Senhor. aleluia.
com gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Seu poder. Ainda que pra servir Jesus eu tenho que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que Tu estás neste lugar. Ainda que pra servir Jesus eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas nos olhos vêm molhar, como sinal que Tu estás neste lugar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nós estamos falando da independência de sabor. Vamos já meditar. Os irmãos e as irmãs meditam bem como está o mundo. Se o mundo for para a internet, o que vai acontecer? Vocês já observaram? Não? Que hoje a humanidade geral está nas mãos do quê? Da internet. Da internet. Faltou a internet para tudo. Então o mundo está tendo um fio de cabelo. Um fio de cabelo chamuscado. Quer dizer que um fio de cabelo quase queimado, só falta. O mundo está por um fio de cabelo. Cabelo chamuscado, que é o cabelo que está. Coloca ele no fogo, ele quase separou, mas é isso. Uma coisinha, porque assim que está o mundo, quem já observou? Já, não é? Então, aí aonde queremos parar? Já paramos no lugar certo, Cristo. Sem Ele, sem Cristo, a vida é uma destruição. E nós precisamos estar muito bem informados, porque o Senhor nos capacita para isso. Informação. As informações do mundo, entender o certo e o errado, né?
não está funcionando aí de maneira terrível nas mãos da internet, como eu disse, e a humanidade está 100% insegura. E é inevitável que o desastre venha, mas com Cristo é diferente. Vamos aqui ler a palavra de Deus no capítulo 9 do Apocalipse, versículo 20. Glorificado é o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 9, versículo 20. Aleluia. Vamos nesta meditação nesse versículo mesmo. O capítulo 9 do Apocalipse revela a chegada de demônios para a terra e muitos. Exatamente. Já está. Mas os cristãos, graças a Deus, que observam e creem na palavra de Deus, tem segurança plena em Cristo, Senhor agora. Ao contrário, Apocalipse capítulo 9, versículo 20, no direto, no assunto direto. Vamos meditar. Procure todos para juntos, nós lemos. Alguns na Bíblia, talvez outros no celular, mas procure todos para essa meditação da palavra do Senhor. Nossa meditação. Já podemos ler? Então lemos. E os outros homens que não se foram, porque não foram, e se os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das suas mãos, para não adorarem os demônios, e diz a palavra de Deus, e os demônios e ídolos de ouro, de prata, de bronze, e de pedra, e de madeira, nem podem ver, nem ouvir, nem falar. Pode sentar, irmãos, estamos na palavra de Deus. Deus, ele fala com o povo no geral, de várias maneiras. Ele fala na parte visível e invisível. Se os irmãos olhar bem nos primeiros versículos do capítulo 9 do Apocalipse, aqui nos revela que, vou até ler aqui, diz a palavra de Deus, o quinto anjo tocou a trombeta. E caiu uma grande estrela, e vi uma grande estrela que do céu caía à terra, e fez-lhe toda a chave do poço do abismo, dizia a palavra de Deus, e deu-lhe toda a chave do poço do abismo, e o versículo 2 diz, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, diz aqui a palavra de Deus, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. A Bíblia, depois que nós recebemos o Espírito de Deus com abundância, nós aprendemos a compreender a Bíblia no sentido figurado. Que é o sentido figurado. Nós não estamos vendo o mundo coberto de fumaça. Nós estamos vendo no sentido invisível a fumaça sufocando o ser humano.
o mundo sufocado por uma oposição relacionado àquilo que sufoca a mente. Quando uma mulher dá luz, ou tem uma criança, qual é a identificação? Fulana deu a luz e não deu as trevas. Não é isso? Uma criança nasce, então é conhecido na Bíblia, Jesus fala que essa mulher quando está para dar a luz, é luz. Então o plano de Deus é de trazer sempre a palavra de luz. Só que existe também, por outro lado, as trevas. E existe também o ser humano. Mesmo que ele tenha um tipo de luz, mas as obras são más, então é trevas. E quando Deus criou o mundo, o ar não era escuro. Tudo era muito belo, bom, bonito e conservado. Mas depois que houve um pecado, então o ser humano, uma boa parte, ou aceita Cristo ou vive com a mente escura. Por isso que a palavra está referindo que a estrela caiu. Essa estrela simboliza quem? Quem já morou no interior, às vezes vai no interior, lá pela madrugada, principalmente, observe estrelas andando. Quem já viu? Meu irmão Givaldo, Tiago Givaldo, eu já vi, nós já vimos, e qualquer pessoa vê. Mas também nós vemos estrelas fixas nos céus. Isso aí nós vemos constante. As estrelas que estão fixadas nos céus, revelem os crentes salvos. Que maravilha, hein? Parecido com estrelas. Está compreendendo? Sabia? Está no Apocalipse, capítulo 12, 4. Quando o adversário pegou, ele era chamado de estrela da manhã, filho da alva. Mas ele escureceu uma terça parte das estrelas. Uma estrela é salva. Eu vou até citar esse exemplo como salvação. Quando José teve o sonho, quem se lembra o que ele sonhou? Isso, justamente. Está em Gênesis 32, 37, principalmente versículo 9. Ele sonhou que o sol, a glória de Deus como em Jacó, como senhorio da casa, a lua, Raquel, como sinônimo de igreja, nós tivemos isso, e as estrelas, 11 estrelas, que eram os 11 filhos de Jacó, sendo submisso a José. Cristo. Então as estrelas simbolizam as que estão fixas nos céus, simboliza salvos. Existem estrelas maiores e outras menores. As estrelas maiores representam o crente salvo com galardão. É isso. Por isso que os escritores da Bíblia, eles eram inteligentes. É astrônomo, nós estamos falando sobre astronomia bíblica. Não é astrologia, nem de magia, outra coisa, mas astronomia bíblica. E Paulo expressa no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículos 40, na sequência, que uma estrela, em pé de outra estrela é glória. Todas são estrelas, umas salvas no galardão e outras sem galardão. Agora, o que estamos comentando, quando a estrela deu a estrela correndo no espaço, conhecido como cometa, que é outro título que eu não me lembro, que as pessoas chamam, cadete, não é?
Veja bem, ali refere Satanás vagando no espaço. É estrela errante. Está compreendendo? E aquelas estrelas que dão um nome assim para nós sabemos, João viu uma caindo aonde? No mar. Eu quero ver se eu encontro aqui esse versículo. Vamos ver se nós encontramos o versículo 14 de Judas. Se não me falha a memória, 12. Fala sobre as estrelas errantes, no de hoje, mas fala sobre estrelas errantes. É uma realidade nessa palavra. Encontraram Judas. A partir do versículo 12, ele faz essas colocações e na palavra, no sentido do mal, e definido também sobre estrelas. É uma realidade nessa palavra. Encontrar versículo 12, 13 de Judas, que diz a palavra de Deus. Aí não quer ler? É o 13, também completa. Das trevas, diz aqui a palavra de Deus. Então, os apóstolos, os profetas, escritores do Antigo Testamento têm muita experiência sobre convivência com a parte do pecado e a parte das trevas. Então, ele considera como estrelas que correm, como estrelas errantes, que representa justamente a prepotência de Satanás. E uma dessas estrelas, como vemos na palavra, caiu no mar. Não caiu na terra, para não ter incender a terra para um tempo. Deus é que marca em Cristo o tempo que a terra será destruída com fogo. Então a estrela caiu no mar e houve uma explosão. Não se ouviu a explosão, mas a atitude da humanidade demonstra que está sofrendo uma das doenças mais perigosas, mais destruidoras dos séculos. E são os sufocos muito sem saída e o excesso da ansiedade, da ganância pelas coisas materiais, ganância pelas religiosidades, ganância para apoiar o ministério do anticristo. E tudo isso vai escurecendo o sol. O sol simboliza o quê? A glória de Deus. Está escrito no capítulo 13, 43 do livro de Mateus. E quando o sol simboliza a glória de Deus, e Deus coloca em nós a sua glória, não a glória exclusiva dele, mas Ele coloca em nós a glória mediante a expressão e a aceitação da palavra. Então o povo que era trevas agora se torna um povo glorioso, porque tem a glória de Deus. Importante a palavra. Mas na redenção da palavra, nós estamos nesse planeta Terra. É o planeta do meio. Desse planeta para baixo existe 7 abismos, cientificamente falando.
E desse planeta para cima, 7 glórias. Por isso que aceitar Cristo tem uma finalidade, um objetivo. Ou a pessoa desce ou sobe. Humanamente falando, é muito difícil subida, promove e canseira. Agora com Cristo é o contrário. Você aceita Ele, subindo com Ele e descansado nele. Glória a Deus, é diferente, é o contrário a palavra. E essa estrela que subiu trouxe demônios ou habitação demoníaca em 3 lugares: terra, espaço e abismo. Então o adversário habita em 3 lugares: abismo, terra e espaço. Tanto é que nós temos uma segurança em Cristo máxima. Porque no espaço, dentro do Antigo Testamento, quando o salmista diz: não temerás espanto algum, nem seta, envolve de o que é uma seta. É uma comparação, alguém tem uma flecha, então ele posiciona bem a flecha, o arco, está compreendendo o arco, coloca a flecha, posiciona na flecha, isso, usa a pontaria devida, a flecha vai direto na vítima. E a vítima é atingida por seta. Agora com o crente é diferente. A seta vem, bate no crente e amassa. Glória a Deus! É por isso que ele diz para não temer, não entra. Eita Deus, maravilhoso! Por isso que o salmista estava referindo: não temerás espanto noturno, nem seta e coisa de dia. É uma base de demônios que tem no espaço e lança. Seta não é uma seta visível, mas é um pensamento que vem destruindo pessoas que dão ouvidos, são atingidos e morrem. Agora com o crente não, a seta vem, bate e amassa. Glória a Deus! Por que ele amassa? Porque o cristão, ele é adquirido por Deus, ou Deus, ele é adquirido de Deus poder. E poder, na palavra de Deus, é dinamite. É mais forte do que pedra. Glória a Deus! É o mundo que estamos vivendo, o mundo da recuperação e a segurança em Cristo. Só que, por outro lado, nós vemos homens gananciosos, os que usam poder ganancioso para obter alguns resultados escuros. O sol está escuro, não é o sol literariamente que estamos vendo a claridade dele, mas o homem, quando ele recebe a palavra, ele brilha como o sol. Quem sabe o que significa a palavra homem? Deus chama todos pelo seu nome. Quando Deus está chamando o homem, está chamando quem? Está falando com o homem, está falando com quem? Com a mulher. Sabia que é assim? Exatamente. Hoje tem os nomes de cada pessoa são registros, mas no sentido geral, do convite não. O homem é considerado como se Deus estivesse falando com a mulher também. E por que falando com a mulher? Porque o homem tem ouvidos, a mulher também tem. Quando Deus fala homem, está falando humanidade a todos. Por isso temos que dar atenção. Agora nesse período que nós estamos, o que é que leva o homem a não se salvar? Os irmãos podem responder? Porque lemos no Apocalipse capítulo 9, verso 20, que leva o ser humano a não se salvar, alguns não se
salvarem e não se arrependeram, as pragas estão caindo, a terra está sendo cada vez mais despedaçada por vários motivos, tanto na parte social, parte moral, parte espiritual, religiosidade também, fora do contexto bíblico, a não ser de Cristo, e a terra está, os homens, os seres humanos estão sendo destruídos, e cada vez mais a situação vai ficando mais grave. Mas o que falta para a salvação? Arrependimento. O que impede o homem não se salvar não é o pecado, é a falta de arrependimento. Estão compreendendo agora ou não? Como não é isso, irmão Guivaldo? Já que vai. O que impede a pessoa não se salvar não é o pecado. Compreendeu, irmão Zezinho? Não é o pecado. Então, se não é o pecado, o que é? Falta de arrependimento. Exatamente. Essa falta de arrependimento, ela dá o direito ao homem, não é que ela dá o direito, porque Deus diz assim, olha, não peques, não peques, não peques, e aceite. Ele nunca diz, olha, escolha o pecado que dá certo, não. Ele diz, não peque. O direito de escolha é o homem que tem, mas não Deus. Deus só escolhe uma parte. Vinde a mim, glória a Deus. Essa é a parte que Deus escolhe. Vinde a mim, todos que estão necessitados, oprimidos, assim, cansados, eu vos aliviarei. Mas o ser humano, eles têm essa inclinação de teimosia. E a gente observa a justiça de Deus de uma maneira toda plena, porque Deus não fez o homem como objeto. Deus não fez o homem para mandar o homem para o mal. Deus fez o homem e deu ao homem a uma palavra: não. Não vá. Não pegue. Não faça. Não adore ídolos de qualquer espécie. Adore somente a mim. Aí as pragas vêm caindo, como sabemos, por vários motivos, mas muitos não se arrependeram para dar o que? A Deus glória. Todos os lugares nós vemos aqui na Bíblia Sagrada a repreensão de Deus através mesmo de castigos, e vemos a resistência do ser humano quanto ao arrependimento. Já comentei várias vezes porque a Bíblia diz que essas palavras que nós estamos falando, vindo da parte de Deus, futuramente Deus nos colocará como juízo para julgar esses povos, ou não? Nós seremos capazes por Deus de julgar tanto os anjos quanto os homens, ou a humanidade que não recebeu esta palavra, a palavra do Senhor. Agora veja bem, aonde Deus ele vai dando oportunidade para que a pessoa se arrependa, e é de uma maneira bem profunda, uma maneira bem extensa. Aqui no capítulo 16 do Apocalipse, como nós estamos nesse conceito apocalíptico, é o tempo que deve ser muito bem empregado. A palavra Apocalipse, ela hoje é revelada para nós por causa da presença abundante do Espírito Santo em nós. Aqui no capítulo 16, o versículo 7, vamos ver o que diz a palavra de Deus. E o versículo 8 também diz aqui a palavra de Deus, né? Mas os outros, diz aqui a palavra:
capítulo 16, verso 7, diz aqui a palavra. Mas ouvi outro aqui diz a Bíblia, a palavra de Deus, né? Outro anjo do altar que dizia: na verdade, o Senhor Deus, Todo-Poderoso e verdadeiros e justos são os teus juízos. Agora aparece o versículo 8, não sei se a irmã quer ler, não para direito, como sempre. E o quarto anjo derramou as suas taças sobre o sol, e foi permitido que abraçasse os homens com fogo. E o versículo 9. E os homens foram abraçados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre as suas pragas, e não se arrependeram para levarem. Glória, é falta de arrependimento. O aquecimento global é inevitável. O culpado é os homens que mexeram no planeta, os planetas onde não deveriam. Só que mediante esse sufoco, o Sol está sendo atingido pela controvérsia, o desalinhamento dos planetas e também muita radiação. Quando Deus criou o Sol, Deus criou uma camada de gelo, né? Porque o fogo, o Sol transmite luz, claridade e fogo. Então o gelo impede o Sol de abrasar o ser humano. Só que devido à ganância e à desordem mundial, referente ao descontrole dos planetas, então o Sol está passando direto. Como nós sabemos, a camada de ozônio, conhecido assim, está desfazendo, descongelando, e é inevitável que passe por toda esta caloria. Mas qual a saída? Arrependimento. E não se arrependeram para dar-lhe glória. É o mundo que não se arrepende, e os que vão se arrependendo vão ficando agasalhados e vão na sombra do Onipotente. Vão habitando no lugar onde o ar-condicionado é tão seguro que não tem contaminação, e o local é tão importante, tão garantido e tão guardado que ninguém acha. Glória a Deus! Ninguém encontra. Esconde em Cristo. Ainda que esse homem velho desfaça ou desaparece, ser desfeito, contudo, o renovo, o homem novo, não se corrompe. Ele vai de glória para glória para glória. Aqui no versículo 10, no capítulo 16, diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Versículo 10 e 11. Aparece até lá no trono do anticristo. Deus dá oportunidade para arrepender. Quem sabe o que significa a palavra antes? Quem sabe, levanta as mãos. A palavra antes significa o quê? Anticristo significa contra. Não é isso? Antes significa contra. Contra Cristo. E o 10 e o 11, vamos ver o que diz a palavra. Pode ler, irmão, mesmo? Muito, não é? Isso. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e o seu reino, e se fez tenebroso. E eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Isso. Nós estamos vendo hoje. Hoje você não conhece o anticristo, só que não tem nem ouvidos. Até os muros sabem. Os que estão em Cristo, onde está o trono da besta e aonde está a grande blasfêmia. Eu nunca vi na Bíblia, na história mundial, nunca se registra que um líder morre
e todos se juntam ali prestando homenagem. Nunca. E nunca haverá também. Mas na época que nós estamos, a revelação sobre o anticristo está assim transparente. E o que é blasfêmia contra Deus? É você criar um dogma paralelo e envolver Jesus no meio. É a maneira de crer em Jesus, em objetos, em anjos como Salvador e em Maria como intercessora. Não existe uma blasfêmia maior, blasfêmia maior do que essa blasfêmia. E lá está a decadência religiosa, cada vez mais não se concentram no termo da verdade, e cada momento o ser humano, no sentido natural, não tem mais sossego. Nem besta, nem bestinha, nem bestão tem sossego no modo de falar. Nem o trono da besta, nem os cooperadores da besta têm sossego. Estão todos desorientados em cada momento, procurando um paralelo para que surja melhor a vida e cada vez se torne pior. É praga. Derramou a praga sobre o trono da besta. Besta, por isso que é uma caricatura. A palavra besta vem de animal. E aquele animal que não produz. Já tivemos esse comentário, estão compreendendo? Qual animal que não produz? Qual o animal que não é mãe? Ou seja, não dá luz a filhotes de animais? Como se chama ele? Ou ela? Chamada de mula ou burra. Ela não se engravida. O ventre é neutro. É a caricatura que Deus encontrou aqui na Bíblia para dar o título o anticristo. Não produz nada. Nós recebemos a palavra, nós alimentamos daquilo que vem do trono. Vem de onde? Do trono. É repleto das chamas do fogo divino. Não é o fogo que queima, é o fogo que conserva a graça. Mas nós vemos aqui no Apocalipse, no capítulo 16, 13, que no trono da besta só sai gelo. Agora, quando mistura um pouco da religião, é verdade, mistura um pouco da religiosidade com um pouco da palavra, tudo se torna morno. E Deus vomita da boca. Quando no trono de Deus, olha que esse minuto que ainda nos resta aqui, no trono de Deus, João viu sair labareda de fogo. João Batista disse na sua pregação: vem aquele que batiza com o Espírito Santo com fogo. No dia de Pentecostes, fora vista línguas com e repousando na vida sobre cada pessoa que estava em oração. E naquele benefício, então o homem e a mulher passou a ser portadores permanente da graça de Deus, os que perseveram na sua palavra. Fogo e não gelo. Mas olha aqui no versículo 13 do capítulo 16. Se vocês não querem ler, eu leio. Pode ler, irmão. 16, 13. Da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta saem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Este, no versículo 14. Porque são espíritos de demônio que fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olhe bem. Por que Deus ilustrou a rã?
visão e nessa procedência, porque a rã é da família do sapo. E o sapo, tanto os sapos como as rãs, elas possuem uma temperatura contrária, totalmente contrária à natureza. Se alguém coloca um sapo numa panela com água e coloca fogo, e aquele fogo aquecendo a água, mas o sapo tem a temperatura adormecida. E ele não observa que a água está esquentando. Até no momento, quando ele descobre que a água esquentou-se, já está morrendo. Não observa, é uma tipologia de pessoas que não observam o pecado e não fugem, não fogem dele, enquanto atende no momento, quando descobre, já morreu, até mesmo fisicamente. E os caçadores de rãs, eles só caçam rãs em tempo frio. Porque em tempo quente e calor, por que eles estão falando isso? Quando você for pregar a palavra, seja sujeito ao que está pregando. Ou seja, seja sujeito a Deus. Seja sujeito à palavra. Procura a raiz fundamental da palavra para não acontecer que a pessoa pega a palavra e entra nos seus próprios pensamentos e a palavra fica em forma de blasfêmia. Compreenderam? Então, quando a palavra está referindo espírito semelhante a rãs, não está falando de aparência, está falando de temperatura. Temperatura. Os caçadores de rãs, como já disse, eles caçam somente no tempo frio. Porque a temperatura, quando está muito frio, nós humanos procuramos nos agasalharmos. Quando está calor, ficar mais isentos também dentro de um agasalho, que também não venha mais a aumentar o calor. Até a nossa temperatura, ela é condizente com a natureza. Agora a rã não. Quanto mais o tempo está frio, gelado, mais a rã transparece, porque ela sente muito calor no tempo de frio. É o contrário à natureza. Por isso que aqui a palavra mostra semelhante a rã. E a questão desse cheiro, a rã, quando está muito calor, ela procura um local frio, quente, que é o contrário, está compreendendo? No lugar quente ela sente frio, no lugar frio ela sente quentura. Sabia que era assim? Tem coisas na Bíblia que você não olhar, não ir diretamente no assunto, fica sufocado. Agora, aqui eu vou só citar o capítulo 4 de Apocalipse, versículos 8, 7 e 8. O 8, diz a palavra de Deus, 9. E João viu som dos tronos sendo saindo fogos divinos. O que recebe de Deus é justamente o que vem do alto, do trono da glória. É o fogo do Espírito Santo. Então nós nos aquece na camada perseverança. Perseverança, desejo de servir a Deus, desejo de perseverar na palavra, alegria e aquecidos com o fogo da glória. Louvado e glorificado o nome dele. Mas o trono do anticristo brota gelo. Em tudo a gente observa o gelo. Gelo nas atitudes de glorificar a Cristo é frieza. Totalmente mansa frieza. Colocar a Cristo como apenas uma a mais, frieza. O que significa colocar a Cristo uma a mais? Eu acredito.
é o que eles identificam. Na palavra mais original é Urias, Urias, idolatria. Urias, idolatria. Urias é Cristo, Urias, anjos, idolatria, Maria, idolatria. E vai se misturando, e o que é misturado, o amargo com o doce, tudo fica amargo. Tudo fica contaminado. É assim que está o mundo. Mas mesmo lá no plano do anticristo, ele está tão revolucionado hoje mesmo, literariamente, hoje. Não é hoje a época, hoje a hora, agora essa hora. E o mundo sabe o que eu estou referindo. A palavra diz, que o mundo está convulsionado. Porém, se um deles ou todos se arrependerem, eles vão para onde? Para a glória. Aleluia! Vão para a glória, porque Deus, ele viu o trono gelado. E viu mais para ele também na visão, João viu o quê? Espírito de demônios, fazendo um projeto de uma união global para uma só religião, um só governo e uma só moeda. Mas isso aí é o encontro de quem? De Jerusalém. Encontro de quem? Do povo de Deus. Completa o versículo 16. Do 16 do Apocalipse mesmo. Isto. E os congregaram num lugar que em hebreu se chama Armagedon. Isto. Olha, é só isso específico. O Armagedon é um vale muito extenso que existe lá em Jerusalém. Quando nós lemos em Cântico de Débora, no capítulos 4 e 5 de Juízes, quando Deus venceu os cananeus, através do ministério de Débora, ela louvou a Deus, dizendo: os cananeus não ganharam esse prêmio de prata nem de ouro no vale de Megido, que é Megido em português. E no grego é Megido. Então vemos que aquele local, Jerusalém, você pode ver que hoje a Jerusalém ela está numa cidade não tão grande, ela está invadida por muitos invasores, que é onde Deus deu Abraão. Não é só aquele localzinho pequeno onde Jerusalém está, a cidade, mas é muito mais extensa. Só que o que nós vemos é que Jerusalém, que é contra o ministério do anticristo, e vemos que o anticristo ele promove uma ordem, um decreto. Quem for contra ele será morto. Mas quem é contra o anticristo é Cristo. Quem é contra o anticristo é a igreja de Cristo. Está em segurança máxima. Glorificado é o nome do Senhor agora. E por fim chegará um tempo que a guerra mundial ela vai suceder naquele vale, conhecido na Bíblia como o Vale de Josafá. E ali é onde Jesus ele dissipa o quê? O império do anticristo, que teve tanta oportunidade de receber a Cristo, mas receber o contrário à palavra. E por isso serão dissipados, segundo a Bíblia, os que não se arrependem. A palavra já declara castigo iminente, castigo inevitável. E nós somos bem informados sobre o que a palavra está referindo. Já resumindo aqui, Deus deu para os irmãos e as irmãs será pelo menos uma pequena análise do Apocalipse ou não. Como está o mundo da rejeição? Onde está o mundo cristão? No arrependimento. Nesse arrependimento. Agora Deus, ele vai, resumindo, Deus vai, por esse motivo,
que o trono do anticristo seja destruído. O primeiro a entrar no juízo de Deus, na sequência, é essa besta que está aí. Quer dizer, o império, todos os seus ocupantes, todos os seus componentes, se não se arrependerem, vão ser julgados antes do juízo final. Ainda dá um tempinho aqui, poucos minutos. Vamos ver o Apocalipse, capítulo 19, versículo 19 e 20. Apocalipse 19, versículos 19 e 20. Eu vi a besta, os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que está sentado sobre o capacete e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo. Juízo. Quem vai para o inferno volta para ser julgado, volta de novo. Mas quem vai para o lago de fogo nunca mais volta. A primeira etapa do juízo de Deus é lançar esse império do anticristo que está presente e assim por diante no lago 1000 anos antes do julgamento. Então ele já tem, o pecado é tão grande, o pecado é tão intenso, de maneira tão extremas atitudes, que esses serão julgados 1000 anos antes do juízo final. Primeiro a ser julgado é esse trono da besta do anticristo com seus componentes. Depois o segundo em ser julgado o diabo está julgado. O segundo a ser lançado no lago de fogo é o diabo. E o terceiro é os incrédulos que não creram na palavra. Então tem 3 julgamentos. Tem o julgamento do trono, da iniquidade. Isso está aí onde a irmã lê. Que eles dois foram lançados vivos no lago de fogo. Mas no capítulo 20 do Apocalipse, aí no capítulo 20, verso 10, vai justamente ser lançado quem? O diabo. Não é isso que está falando aí? 10, 20. Aconteceu, não é? O diabo vai ser lançado onde está o quê? Que antes ele tinha sido jogado lá, na palavra. E esse tempo que o diabo será lançado, o juízo final ainda não chegou, é a caminho. Quer ver onde está o juízo final? Está no versículo 13 e 14, do mesmo capítulo 20. Aí aparecem os condenados. Derrubaram os mortos que nele havia, e a morte e o inferno que nele havia foram lançados no lugar que nele foram julgados, cada um segundo as suas e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Isso. Justamente. 3 etapas de juízo, quem compreendeu? E uma delas, ou 2, é por falta do diabo que já está julgado. Está em Mateus, João 16, 8, 7, 8 e 9. Mas os que não se arrependeram vão prosseguindo no juízo. E aí, cada etapa do juízo de Deus vai funcionando. Só que nós que recebemos a palavra, saímos dessa sentença de condenação. Hoje nós somos justificados por meio da palavra e ninguém condena. Glória a Deus!
coração, abençoando, como tem nos abençoado. Compreenderam porque o mundo não se salva? Até no trono do anticristo está sendo vindo castigo, é inevitável por todos os lados, mas a palavra diz que ele não se arrependeu das suas más obras, que é o pecado do adultério, tanto físico quanto espiritual. O físico é o físico, como sabemos, e o espiritual é a transgressão das regras de Deus, das leis de Deus, a mudança das leis, é os paralelos que seriam criados, é colocar no objeto, pode ser ele qualquer, como canal de bênção. É uma grande blasfêmia do império do anticristo. Se os crentes não vigiar também, vai atrás e se entra na mistura. Que esta palavra continue trabalhando em cada coração. Por qual motivo o mundo não se salva? Falta do quê? Não é por causa do pecado, é por causa do Deus veio buscar os pecadores ao arrependimento. É uma realidade. O ensinamento é importante ou não precisa? Tanto nos mostra o efeito do mal, como o valor que Deus nos deu. Aleluia! Nos valoriza de uma maneira toda especial, como Deus nos valorizou. É uma realidade nessa palavra de Deus. Fique de pé, irmãos, com as suas ofertas. Depois de orar, todos unidos com azeite, como uso da palavra do Senhor, nosso amado Deus, e vamos continuando sendo instruídos à palavra, porque a doutrina, ela não traz salvação, mas concede os que são salvos. A salvação vem antes da doutrina, mas a conservação é um presente que Deus deu para nós, é um produto de limpeza da alma que Deus nos deu. Apresenta a sua oferta aí que vai te ajudar. Senhor Deus, Pai poderoso, receba a oferta dos teus servos, das tuas servas. Que o Senhor tens preparado, Deus, em Cristo Jesus, teu amado Filho, porque na verdade o Senhor da glória, Ele inicia, Senhor Deus, tudo primeiro, de acordo à tua santa palavra, a tua grande misericórdia, ó Deus de amor e bondade, na virtude divina, Senhor, ó Deus tanto evangelho, da tua santíssima palavra, que permanece, ó Deus, para sempre. E nós apresentamos, Senhor, agora as ofertas, mas também, ó Deus, pedimos perdão dos nossos pecados e liberamos também, Senhor, perdão para os que nos devem. Em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Pode já colocar na sala, tem alguém, pode distribuir os envelopes também. Distribuir os envelopes, pegue pela fé, se o Senhor preparar, traga para ajudar a obra de Deus, porque Ele já nos ajudou primeiro. A Bíblia nos afirma isso com toda certeza. Eu vou passar a palavra ao irmão Givaldo como sempre. Amém, Jesus? Quem aprendeu mais Jesus diz amém. Não, você é só uma passagem não dizer que a salvação é arrependimento. No livro de Lucas, capítulo 13, versículo 22, diz: Jesus disse: a porta é estreita, mas a única forma de nós entrarmos nessas portas é a nossa fé e o nosso arrependimento. Está escrito em Lucas, na minha Bíblia, nessa aqui, a Bíblia de Estudo que eu eu li essa passagem e eu corrigi, está escrito. Jesus disse que eu sou a porta. A porta é escrita, mas a única forma é a nossa fé e o nosso arrependimento. Se nós se arrependermos de tudo, nós entramos no céu. Muitas das vezes, gente, eu falo, você perdoa seu irmão, perdoa, mas não quer falar com ele. Então você não perdoa. Isso não é perdão. Então, a gente já falou, a porta é estreita, mas a única porta é a nossa fé e o nosso arrependimento para nós entrar no céu. Deus abençoe todos vocês, nós mandamos nessa campanha de ensinamento da palavra de Deus, e todos vocês que
estiveram aqui nessa manhã, né? Ouvir a palavra de Deus, aprender mais de Jesus. Eu preciso aprender muito de Jesus. Então, né, tem que orar e buscar a Deus e guiar. Para não ter tentação. Deus abençoe todos vocês. Vou dar as abençoas de Deus. À noite vai ter o dia da aniversário à noite. Tem um evento da sede mundial, né? Do jovem, né? Para a gente poder ir da sede à noite, né? À noite aqui, mas amanhã, às 9 horas da manhã, está aqui nosso segundo pastor, né? Pastor Tiago, presbítero Tiago, na consagração, né? Às 9 horas da manhã. Quem gosta de consagrar sua vida a Deus, diz a glória a Deus. Se eu venho amanhã em jejum, se Jesus não vier nessa madrugada, estaria aqui em 8 horas daqui para a igreja, né? Não é às 9 horas. Tem culto às 18h30, o culto da expressão jovem. Então eu estou pedindo a Deus e orando por todos em nome de Jesus Cristo. Que assim como a Bíblia tem essa amanhã, à tarde, à noite, o culto do jovem, e assim por diante, quem entendeu o aviso diz amém. Bem? Não, tem aqui. Posso me interromper? Eu tenho umas mulheres aqui, não apertei, mas vou ajudar as mulheres. Se tiver alguém que pode passar o pote aí, alguém que tem uma moedinha, você vai fazer falta, você põe aqui no copo para ajudar as pessoas, os velhinhos ali na cidade de Sarucaiá, as crianças, a obra, tem muita responsabilidade. Então, nós dando o que se recebe. Não vai passar isso, mas se for uma moeda que não tiver, você vai fazer falta, não dá, porque Deus recebe, né? Se tiver uma moedinha sobrando aí no bolso, põe nesse copinho aí para ajudar, o trabalho da Fundação LGBT. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Quem entendeu a vista diz glória a Deus. Vamos receber o céu de Deus, vai fazer oração da fé e vai ungir a igreja com óleo em nome de Jesus. A Bíblia não diz, né? A Bíblia não diz, Tiago, capítulo 5, versículo 25, se tiver alguém que vê o cometido de pecado, chama o presbítero, pastores, e unge com óleo, e será perdoado o pecado. Quem crê diz amém. Quem crê na unção diz glória a Deus. Então, nós vamos fazer a oração da fé, vai ungir a igreja com óleo, amém? Vamos seguir o céu de Deus com palmas, amém, André? Vamos agradecer a Deus, apresentar a família dos 7 deus que não são também, apresentando a nação de Israel, que é do mandamento com promessa. E antes de orar, eu quero saber se tem alguém que porventura desviou-se e ouviu a palavra e resolveu voltar para Cristo. Tem alguém? Não tem? Ou pessoas que não é crente, ouviu a palavra, gostou da palavra, sentiu necessidade de arrependimento para obter imediatamente o perdão e a justificação por Cristo Jesus, o Senhor da glória. Tem alguém? Não tem nessa manhã? Então vamos agradecer mesmo a Deus, porque Ele fez tudo por nós, nos salvou, está nos mantendo salvos. Oremos, Senhor, nosso amado Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos concedeu nesta manhã e nas demais também, meu Deus, meu Pai, na virtude do teu Evangelho santo e poderoso que já foi mencionado, Senhor, com a tua misericórdia, que permanece para sempre, e assim seja. Amém e graças a Deus. Faça assim com as mãos. É a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos nós, desde agora e para sempre. Que Deus os guarde. Todos dizem amém. Façam vida bem, receber oração bem. Amém, querido? Você fez assim também com a mão? Fez mesmo? Maravilha. Assim fez sua mão.
Vai ser novo. Amém. Amém. Amém.